Olá rapaziada, GL2 está na área e o assunto de hoje é humildade, exatamente, irmãos. Sobre isso que nós vamos falar hoje, porque em meio à rebelião, nós vemos ali que Moisés caiu com o rosto em terra diante de Deus. Depois do pecado, Davi chorou e clamou por um coração puro. E ali nas profundezas da escuridão, Jonas reconheceu sua desobediência e buscou misericórdias, ou seja, homens que foram aí falhos, homens quebrados, que entenderam que a verdadeira força ela não está no orgulho, mas na rendição diante do Senhor. GL2 está no ar! Pois bem, pessoal, o vídeo de hoje vai falar sobre liderança e que tipo de líder você tem sido, que tipo de líder você tem sido aí diante dos seus liderados. E é exatamente sobre isso que na Bíblia vamos ver aí um dos maiores exemplos de liderança e humildade. Humildade não é aqui se rebaixar, não é se desrespeitar como um complexo de inferioridade, mas é bem aqui onde temos o verdadeiro pulo do gato no que se diz respeito à liderança, tá bom? E é exatamente o vídeo de hoje, a liderança que serve, a força da humildade. O chamado à humilhação, um estatuto perpétuo de Deus. Para quem já leu aí o Pentateuco vai saber que isso era um dos estatutos que Deus estabelecera ali para o povo durante os conselhos que ele dava ali para Moisés, principalmente ali no livro de Levítico, né, onde temos ali leis acerca da expiação, leis morais, dentre muitas outras coisas. E uma delas ali na expiação é exatamente esse estatuto perpétuo que Deus dava ali para aquele povo, chamando eles, na verdade, a se humilharem uma única vez ao ano. Esse dia era separado exatamente para fazer isso. E exatamente Levítico 16, 29 e 34 estabelece o dia da expiação, ou seja, o Yom Kippur, né? Que é um momento sagrado para toda a nação. E o que o Senhor falou ali? Será estatuto perpétuo para vós outros, no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Esse dia era tirado exatamente ali para ser dedicado para a nação inteira se humilhar diante de Deus, reconhecendo sua dependência divina e buscando perdão e principalmente purificação. Até no próprio livro do Gênesis nós temos também um outro exemplo ali de humilhação, né? Onde uma mulher, se vocês quiserem saber quem é, vão ter que ler o livro do Gênesis. Ela não podia gerar filhos, de repente a sua criada passa a ter filhos e assim a humilha, a constrange. Ela fica com uma angústia tão grande dentro de si que de repente ela sai, sem rumo. E ao encontrar um anjo do Senhor, esse anjo se aproxima dela e diz o seguinte: olha, volta lá e se humilha diante da sua serva. Olha só o pedido para uma mulher que praticamente já vinha dentro desse cenário, né, de humilhação, esse cenário de rebaixamento. E aí, diante disso, ela estava exatamente nessa contramão. Eu vou, não vou, mas ela acabou obedecendo ali a voz do anjo do Senhor e assim fez a sua própria vontade. Então aqui, para a nação, Deus estabeleceu como um estatuto perpétuo, ou seja, eterno, né, direto, até o último dia da vida deles. Esse dia seria separado exatamente para essa humilhação do povo. Ali na carta de Crônicas também 7,14, nós vamos ver que o Senhor fala, né, se o meu povo se humilhar, e já começa por aqui. E aí Deus vai, né, ouvirei, sararei a vossa terra, tal, aquela coisa toda que todo mundo já conhece. Mas é que o ato de se humilhar não é o ato de se rebaixar, mas principalmente de
reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida e a humildade para com o Senhor. E para aquele povo, esse dia era tirado exatamente ali para que eles viessem buscar tanto o perdão de Deus como também a própria purificação do Senhor. Exemplos de humilhação no Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui apenas alguns, são muitos, mas tiramos aqui talvez um dos mais importantes. A começar ali por Moisés. Diante da rebelião de Corá, Datã e Abirão, Moisés se lança com o rosto em terra, chamando a Deus, ou melhor, clamando a Deus em favor do povo. Está ali em Números, capítulo de número 16. Um outro exemplo também que nós temos de humilhação no Antigo Testamento é o próprio caso de Davi, que todos já devem conhecer. Após seu pecado com Batseba, Davi ele compõe o Salmo 51. E aqui nós vemos um profundo lamento, que é quando ele diz ali no verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Bom, Salmos 51, verso de número 10. É o coração que todos nós precisamos ter. É um coração verdadeiramente quebrantado, é um coração transformado, é um coração que se humilha diante de Deus e reconhece a sua pequenez diante da majestade e a glória do Senhor. Um outro exemplo aqui também muito conhecido, né? É o próprio Jonas, que mesmo ele relutante, ele também se humilhava ali na barriga do peixe e orava a Deus, reconhecendo a sua desobediência, mas principalmente a misericórdia divina sobre a vida dele. O que Deus quis mostrar aqui para Jonas é o seguinte, porque na cabeça de Jonas, o povo ele não merecia ser salvo, tinha que ser destruído, tinha que ser massacrado. E aí, de repente, Deus ele proporciona a Jonas esse momento também. Ele poderia muito bem morrer, mas Deus teve misericórdia da vida dele, mesmo ele sendo desobediente. E aí, Jonas, ao desobedecer a Deus, Deus teve misericórdia dele, depois ele reconhece a sua desobediência e vai cumprir o chamado do Senhor para a vida dele. O publicano, um modelo de humildade e arrependimento. Esse aqui é um dos momentos mais tops que a Bíblia Sagrada nos mostra. É a oração daquele publicano diante daquele fariseu ali. A parábola de Lucas 18, 9, 14. Jesus narra a história do fariseu e do publicano. O publicano em pé, à distância, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Ele batia, enquanto o fariseu estava lá, né, se achando, cara, que dizimava, que tudo aquela coisa toda, a oração do publicano era muito diferente. Para começar, olha o ato de humildade dele. Ele reconhecia tanto em si o seu pecado que ele nem ousava levantar os seus olhos para olhar para o céu, mas ele batia no peito dizendo o seguinte: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa é uma das orações que todos nós devemos fazer, tá bom? Todos nós devemos aqui fazer essa oração. A lição de Jesus: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, pois qualquer que se exalta será humilhado, e o que se humilha, temos um vídeo já falando sobre isso aqui no canal, será exaltado. Jesus, o líder que serviu como servo. Jesus, o líder que serviu como servo. Aqui nós temos um ato muito radical de Jesus. João capítulo 13 está nos versículos 1 ao 17. Descreve Jesus lavando os pés dos discípulos na última ceia, um trabalho reservado aos servos mais humildes. Para quem conhece a história, né, daquele contexto e estuda um pouquinho mais a palavra do Senhor, ele vai muito bem entender que esse ato que Jesus fez aqui era algo comum naquele período. O que acontecia? Para aquelas pessoas que tinham uma condição melhor, que tinham uma condição de pagar um escravo, eles pagavam exatamente para isso. Por quê? Porque quando eles recebiam algum tipo de visita, e aí essas visitas chegavam na casa dessas pessoas,
no meio do caminho seus pés ficavam sujos de lama, sujos de poeira, né? Sujos de qualquer outra coisa que fosse ali durante o caminho. E quando ele chegava na casa dessas pessoas, um escravo, né, o servo do seu senhor ali, era pago exatamente para lavar os pés da visita, né, deixando-os limpos. E foi exatamente isso que Jesus fez, foi o que chamou ali a atenção dos discípulos que estavam com Jesus. Por quê? Porque esse era um ato de escravo, era um ato de um servo. Praticamente alguém menosprezado por muitos ali na sociedade. E o contexto daquela época foi exatamente isso. Jesus pegou um ato comum, local, daquele período, e fez mostrando que o líder, ele serve como servo. Não é aquele que se sobrepõe, mas é aquele que age servindo. E o mandamento: ora, se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Se eu, o Senhor e o Mestre, olha que essa palavra de Jesus é muito profunda, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E trazendo para nossa conjuntura é algo muito difícil, né? De vermos, muito difícil mesmo, porque quanto mais aparece, mais querem aparecer, mais ali tem dentro de si a dureza de reconhecer, né, a humildade. Este gesto de Jesus demonstrava que a verdadeira liderança não é sobre dominar, mas sobre servir com humildade, mas principalmente amor. Outros atos de Jesus que serviu ali como um serviço, né, da sua humildade, mesmo sendo um Senhor, Rei, servo, soberano. Mateus 14, 13, 21. Jesus ele se compadece da multidão e provê suas necessidades físicas, multiplicando ali os pães e os peixes. Todos conhecem esse episódio. Curando os necessitados. Mateus capítulo 1, versículos 32 a 34. Jesus dedica seu tempo e energia para aliviar o sofrimento alheio, curando doenças e libertando opressos. E ensinando com paciência. Mateus 11, 28 e 30, Jesus ele convida os cansados, os sobrecarregados, a encontrarem descanso nele, ensinando com amor, mas principalmente com compaixão. Este era o Jesus que nós servimos. E para você aí que quer beber um pouco d'água, para você que não quer perder o conteúdo, agora é o momento de você ir lá beber aquela água, né? Seus rins vão agradecer muito. Enquanto você faz isso e alguma outra coisa, vai ficar tocando aí uma música, né? Exatamente para dar o tempo aí de você beber aquela água e voltar para a continuação do vídeo, tá bom? Até daqui a pouco. Quando o orgulho sobe ao coração, a queda vem como tempestade. Mas quem se dobra diante de Deus encontra misericórdia. No meio da fumaça e da rebelião, Corá se levantou contra a direção. Datã e Abirão quiseram o trono tomar, mas Moisés escolheu se ajoelhar. Com o rosto em terra ele chorou pelo povo que tanto feriu o Senhor. Enquanto muitos queriam poder, ele só queria obedecer. Quem se exalta cai sozinho. Quem se humilha encontra o caminho. Rosto em terra
batia em seu peito. Moisés se prostrou, Davi chorou, Jonas voltou. Todos caíram diante do Senhor. Rosto em terra, alma rendida, Deus transforma a nossa vida. Quando o homem deixa orgulho morrer, o céu começa a descer. Rosto em terra, diante da cruz, onde brilhou a luz de Jesus. O maior rei, o maior líder, veio ao mundo pra servir. Lavou os pés, carregou a dor, venceu a morte por amor e mostrou ao coração humano quem é grande vive se entregando. O maior líder veio como servo e até hoje o céu responde quem se ajoelha primeiro. Muito bem, pessoal, voltamos para você que agora vai continuar aqui conosco. Deu tempo de beber aquela água, deu tempo aí de fazer um lanchinho rápido, deu tempo de mijar e se hidratar, porque os seus rins é quem vai lhe agradecer. E continuando o nosso vídeo, vamos aqui dar continuidade. Continuando o nosso vídeo, vamos dar continuidade, rapaz. É assim mesmo, pessoal, é assim mesmo. Bora lá, isso aqui não vai ter corte não, vai desse jeito mesmo pro YouTube. Bora lá, bora lá. Vamos aqui continuar o nosso vídeo nos próximos assuntos, que é sobre humildade, sobre liderança, sobre realmente o que fazer para ser um bom líder, para quem eu devo olhar, quem é o meu espelho, de que forma eu vou espelhar as pessoas a serem também bons líderes. A humildade como fundamento da liderança. O primeiro de tudo aqui é o reconhecimento. Reconhecimento de quê? De que a humildade ela não é de forma nenhuma uma fraqueza, mas o reconhecimento honesto da verdade sobre si mesmo e sobre Deus principalmente. É também um aprendizado. Por quê? Porque a humildade ela abre espaço para um tipo de aprendizado que ele vai ser corriqueiro, né? Vai ser algo contínuo nas nossas vidas. Todos os dias nós vamos aprender algo. Para quê? Para que a empatia genuína e para o serviço autêntico seja principalmente aí notório dentro das nossas vidas. Então precisamos ter essa empatia, mas é realmente você saber o que é se colocar aí no lugar do outro. É algo que é verdadeiro, é algo autêntico seu. E também um outro fundamento de liderança é a própria exaltação divina, ou seja, os próprios exemplos que nós temos aí na Bíblia, eles nos mostram que aqueles que se humilharam foram muitos ou grandemente ali exaltados por Deus. Mas aqueles que quiseram de alguma forma, né, se sobrepor, se exaltar, acabaram aí sendo destruídos pelo Senhor. Ou as próprias pessoas foram se destruindo. O poder do serviço. O exemplo de Jesus. Jesus, o maior líder que já existiu, não se impôs pela autoridade, ainda que ele pudesse, mas pelo exemplo transformador de serviço. Ou seja, o tempo todo você vai ver ali Jesus
fazendo sempre alguma coisa. Jesus nunca estava parado, né? Mandando, mas como rei, como soberano, como Senhor, ele estava sempre ali ocupado a serviço da sociedade, da humanidade. Transformação do conceito, ou seja, Jesus ele revolucionou a liderança, mostrando que o poder real reside na capacidade de servir com humildade. Impacto duradouro. O serviço ele gera confiança genuína, inspirada pela lealdade verdadeira, além de construir relacionamentos profundos, mas também duradouros, ou seja, é a maneira que você vai agir no seu ato de liderar vai ter esse impacto duradouro entre os seus liderados, principalmente porque quando a sua presença se fizer notória naquele local, as pessoas não terão medo. Por quê? Porque a sua liderança ela não é imposta pelo medo, mas principalmente pela confiança, ou seja, isso vai trazer um ar de confiança ainda maior também para os seus liderados. E a reflexão final, né? O verdadeiro líder. O maior líder não é aquele que manda, mas aquele que serve. Por quê? Porque aquele que serve ele tem uma humildade para reconhecer a noção, posição e valorizar os outros que estão acima de nós mesmos. Tanto o líder, mas também o liderado. Também ele serve de compaixão, por quê? Porque é preciso sentir genuinamente a necessidade e sofrimentos dos que lideramos. Por isso que falamos anteriormente que precisamos ter essa empatia genuína, esse serviço, o ato de servir por autenticidade, né? Daqueles que lideram, ou de nós que lideramos. É também um ato aí de edificação. Por quê? Porque é um desejo sincero de construir e desenvolver aqueles ao nosso redor. Ou seja, o próprio Jesus falava, né? E de fazer discípulos. Ou seja, eram os discípulos fazendo mais discípulos. Mas para isso, eles iam batizando, eles iam ensinando, né? Eles iam exortando, fazendo mais discípulos, além daqueles que já eram formados pelo próprio Cristo Jesus. Quando servimos, nós refletimos o caráter de Cristo e impactamos o mundo de forma profunda e positiva, transformando vidas pelo poder do amor servidoral de Jesus. Tá bom? E aí chegamos à conclusão, ou seja, servir para liderar. A humildade e o serviço são as chaves para uma liderança autêntica e transformadora que honra a Deus e edifica as pessoas. E a reflexão breve, né, é a seguinte, é que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, encontrando nossa força e propósito em servir aos outros com amor, compaixão e uma humildade genuína. E para você que ficou até aqui, um dos conselhos é: imite o exemplo de Cristo. Sirva com humildade, mas principalmente edifique os outros, tá bom? E chegamos ao final de mais um vídeo. Esse foi mais pequeno, foi mais didático, né? Procuramos ser aí o mais sucinto possível. Mas nós nos veremos no próximo vídeo, até o próximo assunto. Comentem aqui sobre quais assuntos vocês queriam aqui aprender juntamente conosco, sobre o que vocês gostariam de discorrer. E nós estaremos em mais este encontro, né? Nós estaremos em mais esse momento aqui de aprendizado, onde todos nós estamos para servir, para aprender. Todos nós estamos aqui para melhorarmos um pouquinho aqui o nosso conhecimento, nos proporcionado aí pelos estudos em que cada um aí é formado, né, e atua aí nas suas áreas. Que Deus possa os abençoar. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!